Graça e paz, amado de Deus, abençoado com toda a sorte de bênção. Vamos meditar um pouquinho nessa noite na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia pode acompanhar na sua casa. Vamos ver o que a palavra nos fala nessa noite. Gálatas 4, versículo 1, que diz assim: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Coloquei um tema nessa noite, um tema bem interessante. O que adianta ser rico e viver sem dinheiro? O que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa carta aos Gálatas? Ele tinha em mente o sacrifício de Cristo, e depois da cruz a barreira da inimizade foi derrubada por terra e todos passaram a ter livre acesso com Deus. Não precisava mais de um mediador para mediar o homem e levar a Deus como sacerdócio. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença nenhuma do servo. O verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então, o que Paulo tinha em mente quando ele escreve essa carta? Enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença entre o servo ou o mordomo. Qual é a diferença entre um servo? Naquela época tinha muito servo, hoje não se mais usa essa palavra, é mais empregado. Então vamos traduzir para o nosso dia hoje como empregado. O que adianta? Enquanto o herdeiro é criança, não tem diferença nenhuma entre o empregado. Por quê? Uma criança, naquela época, o filho do rei, por exemplo, ele era dono de tudo, uma criança, filho do rei, mas ele não podia tomar posse daquilo porque ele era uma criança. Precisava de um tutor, de um servo, para guiar essa pessoa. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, no verso 4. Para remir para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, quando Cristo veio, no tempo determinado pelo Pai, todo filho que era como servo, que precisava de tutores, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho para resgatar todos aqueles que precisava de tutores. E isso acabou naquela época de Paulo, não, hoje é a mesma coisa. As pessoas, eles precisam de um tutor hoje, eles precisam de um líder para orar por eles, eles precisam de alguém para interceder por eles,
Ah, 6 horas por mim. Parece que ele não é filho, ele não é herdeiro. Por quê? Ele está sendo escravo, ele é um servo, porque ele não conhece o seu direito. Ele não conhece que o pai deixou a herança depois da cruz, ele é herdeiro de tudo e ele precisa de alguém para guiar ele. Talvez você é um desses, né? Que você vai comprar um carro, pergunta o pastor. Quer arrumar uma namorada? Pergunta o pastor. Você não sabe o valor que tem a sua herança. Então hoje você não precisa de um tutores, você não é servo, você é filho. Mas se você for filho e não tiver um entendimento, você vai sempre depender de alguém para te guiar. Mas deixe o Espírito Santo te guiar. Qual a diferença, né, do servo para o filho? Porque ele é criança no entendimento. A Bíblia diz que Paulo vai escrever a primeira carta aos Coríntios, ele diz que eu quis escrever para vocês como gente crescida, mas não pôde escrever, mas escreveu como criança necessitada de leite. Para remir o verso 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. A igreja hoje, ela não está debaixo da lei. Você é a morada eterna de Deus. A sua dívida foi paga. O seu pecado foi perdoado. O véu foi rasgado. Você é a morada do Deus eterno. Toma posse dessa palavra. O verso 6. E porque sois filho de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Você não é ovelha, você não é servo, e você também não é o pó da terra. Você e eu somos filho por adoção, filho herdeiro de toda a promessa de Deus. Não deixe ninguém te guiar. O ministério hoje não é da lei, o ministério hoje é do Espírito. Você não precisa de alguém para ser seu mestre. Você não precisa de alguém para te levar a Deus. Você pode dobrar o seu joelho, ou em pé ou deitado, ou qualquer forma, Ele está te ouvindo. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, também é o que? Herdeiro. Mas quanto não conheceram a Deus, servem aos que por natureza não são deuses. Você não precisa de um curador. Aqui no verso 1, mas está debaixo, no verso 2, mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Hoje as pessoas estão indo ao templo atrás de curadores, de tutores para guiar. Ora por mim, faz isso, faz uma campanha, bebe um copo de água. Esses dias eu estava ouvindo até um colega meu pregando, ungindo um copo de água e bebendo aquela água. E as pessoas todas tomando aquela água, porque ele é um tutor guiando cego. Porque se ele pregar a verdade, com certeza essas pessoas vão ser libertas. Já viu água libertar alguém? Ungir água? A Bíblia diz que ele já nos ungiu com o seu sangue. Ele já nos batizou na cruz. Efésios 1:3 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Eu não preciso buscar bênção. Eu já sou abençoado, porque a maldição que havia sobre nós, sobre eles lá, antes da cruz, Deus transportou todos eles para o mundo da sua gloriosa luz. Nós já nascemos abençoados. Você não precisa pedir bênção a ninguém. Você pode orar a Deus e Ele pode ouvir
a sua oração. Você não precisa de um tutor. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Vamos terminar aqui. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fraco e pobre, ao quais de novo querem servir. Mas agora, conhecido de Deus, ou pelo contrário, Paulo diz que foi Deus que nos conheceu primeiro. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que fazia o bem, mas resolveu ele nos vir ao nosso encontro, veio ao nosso favor. Ele resolveu anular nossos pecados, não nosso, mas o deles. Nós já nascemos abençoados, com toda a sorte de bênção. Passaram para nós que nós herdamos o pecado de Adão, mas isso é falta de entendimento. A Bíblia diz que assim como pelo um homem entrou o pecado, por um homem o pecado saiu. Você não está debaixo do jugo do homem nem do pecado. Você foi feito uma nova criação da cruz para frente. Mas agora conhecido de Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos, verso 9, fraco e pobre, a quais de novo querem servir. O que Paulo enfrentava lá? Paulo enfrentava o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, que era os rudimentos da doutrina de Cristo. E Paulo diz em Hebreus capítulo 6, que era para deixar esses rudimentos. O que seria rudimento? Se você for ler Hebreus 6, verso 1, você vai ver o que é rudimento. Olha o que está escrito em Hebreus 6, 1. O que Paulo está dizendo? Vocês voltaram de novo a esses rudimentos fracos, que não valem de nada, e deixando a simplicidade do Evangelho. Hebreus 6, verso 1. Rudimento. Vamos ver o que Paulo estava mandando deixar os rudimentos. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. O que Paulo estava falando para os Gálatas, que era para eles deixar os primeiros rudimentos. O que seria rudimento que Paulo tinha em mente? Rudimento do arrependimento. Depois da cruz, você não precisa se arrepender, você precisa crer. Ele já nos reconciliou com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E agora nós precisamos ser salvos por Ele. O homem estava condenado, não tinha acesso a Deus. Deus vem, joga a barreira de separação por terra, e agora todo ser tem livre acesso para falar com Deus. Ou pelo contrário, Ele habita em nós. É Ele que faz a obra. Quando alguém chega num templo, se chamado igreja, que a igreja somos nós, quem levou aquela pessoa? Já foi o Espírito Santo. Então, deixando de lado os rudimentos, como que? Fé em Deus, arrependa dos seus pecados. Como eu vou me arrepender se Ele já me perdoou? Vou arrepender de quê? Nós não devemos a Deus. O que nós precisamos é glorificar e exaltar todos os momentos por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Então, olha os rudimentos. Não lançando de novo ao fundamento de arrependimento, que você vê mais hoje nos templos, é os pastores dizendo, arrependa, irmão. Paulo dizendo, esquece de arrepender, porque você vai arrepender de quê? Se os seus pecados já foram perdoados, a sua dívida já foi paga. Então, deixa de lançar novamente essa doutrina de arrependimento, porque quem pregava arrependimento era antes da cruz, mas depois da cruz precisamos pregar a reconciliação.
Todo o mundo já foi reconciliado com Deus. Deus é amigo agora do cidadão. O pecado não está fazendo mais diferença. O pecado vai gerar dificuldade na vida deles, ou até mesmo na nossa. Que pecado? O pecado da carne. O pecado original, o pecado que nos separava, foi deixado na cruz. E agora ele nos trouxe a responsabilidade de, quando a gente falha, essa semente, Gálatas 6 diz, olha, de Deus ninguém se zomba ou escarnece. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Então você precisa ser adulto e entendido que a sua semente, ela tem uma recompensa, tanto para o lado bom, tanto também para o lado ruim. O verso 2 de Hebreus 6 diz assim, e da doutrina de batismo. Quando eu entendi, quando pregaram para mim o Evangelho, eu não podia batizar na época. Então, a Bíblia diz, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Mas qual seria esse batismo? É o batismo de João? Não, era o batismo de Cristo. Eu batizo com água, mas após mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus dá ordem aos seus 12 discípulos, ele não estava mandando eles batizar no batismo de João. Ele estava mandando batizar no batismo dele. Só que ali fica oculto. Jesus nunca mandou ninguém ser batizado. Ele nunca batizou ninguém. Então, era no batismo dele. Mas como você prova isso, mas que era o batismo dele? É fácil, nós voltamos em Hebreus, voltamos em Romanos, quer dizer, você vai ver qual é esse batismo. Romanos capítulo 3, diz assim, porque Romanos 6, Romanos 6, Romanos 6,3. Vamos ler do 2 em diante. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando Cristo morreu, ele nos matou. Se nós estamos mortos, como vamos viver mais no pecado, se nós já morremos? Morto tem como reviver para comer alguma coisa ou participar de alguma coisa? E aí o verso 3 diz assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Está dizendo batismo de João? Está falando batizado nas águas? Ou todos quanto... ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Não é na água, é na sua morte. O verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. E Paulo está dizendo, esquece do batismo de João. Hebreus, voltando para Hebreus para a gente terminar, esquece do batismo de João. Não lança de novo esse fundamento de arrependimento e de obras mortas. Vocês já foram batizados, mas aonde, Paulo? Na cruz. Nós acabamos de ler agora. Então Hebreus 6 vai continuar dizendo, e de doutrina do batismo. Esquece da doutrina do batismo. Existe um batismo, Efésios 4:4, um só Deus, um só batismo, Pai de todos. Será que é o batismo de João, que Paulo estava falando? É o batismo de Cristo, na sua morte. Assim que como em Moisés todos foram batizados no Mar Vermelho, assim também em Cristo todos foram batizados. Quando você crer nele, esse batismo ele é real na sua vida. Você não precisa mais entrar na água, porque a água não purifica pecado. Ele entrou uma vez só no Santo dos Santos, lá no céu,
e nos perdoou para sempre. E a doutrina do batismo, ele está mandando deixar ou está mandando batizar? Deixando a doutrina do batismo, ele está mandando deixar. E das imposição de mão. Ei, vem cá que eu vou orar por você, irmão. Ele está mandando para de impor as mãos sobre o outro. Isso era o evangelho da lei. Você não precisa botar a mão em ninguém. Para de impor a mão. Vem cá que eu vou orar, passar o óleo ungido. Isso é o velho evangelho, a velha maneira que os apóstolos aprenderam, que fazia parte da circuncisão. Ele está mandando, deixe de botar a mão nos outros. Quando eu coloco a mão em alguém, parece que o que está em mim é mais forte do que o que está no outro. Não é. A Bíblia diz que nós fomos feitos morada dele. E se ele mora em mim e mora em você, para que eu vou botar a mão? A minha mão tem poder? E da doutrina do batismo e da imposição das mãos. E da ressurreição dos mortos. Ah, irmão, um dia eu vou ressuscitar. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. Vamos morrer quando? Essa matéria aqui não tem solução. Ela vai descer à sepultura. Mas o nosso espírito não morre mais. Seria Cristo morreu então em vão? Nós já fomos ressuscitados. Estamos com Ele reinando. Deixando a doutrina do batismo em posição de mão. E também o que? Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O que a igreja prega hoje mais é o juízo eterno. E as pessoas ficam com medo. E ao inferno. A palavra inferno significa sepultura. Sheol, o lugar dos mortos. Não é uma coisa que vai queimar eternamente. Tira essa ilusão da sua cabeça. Paulo dizendo, para de falar sobre inferno. Para de falar de sepultura. Porque nós somos ressuscitados com Cristo. Deixa de falar do batismo, imposição de mão, ressurreição do morto. Deus não é Deus de morto, mas é Deus de vivo. E sobre juízo eterno. A igreja não sabe pregar o evangelho da graça, ela só prega batismo nas águas, arrependimento, obras mortas, juízo eterno. E vem cá que eu vou orar por você. Esquece disso. Nós precisamos entender que o sacrifício já foi feito. Nosso pecado foi perdoado. A dívida foi paga. E nós estamos reinando com Cristo. Para terminar, voltamos aqui em Gálatas, verso 4. Guardais dia, meses e tempo, anos, recede vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Irmão, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Paulo está dizendo, o evangelho que eu preguei para vocês foi em fraqueza da carne. Foi com dificuldade, mas é o evangelho da graça. Não tem mérito. E hoje as pessoas querem mérito. Se eu não orar por irmão, botar a mão nele, ele ser curado, ou o poder sair nele, não tem mérito. Mas o evangelho da graça não tem mérito. O mérito é de Cristo. Você não pode fazer nada para você ser salvo. Só apenas crer. Então, você que está ouvindo essa mensagem, estamos passando esse período difícil agora, dessa pandemia, e tem muitos irmãos preocupados já, né? Preocupado com o quê? A Bíblia diz que ele não habita em templo feito por mão de homem. A nossa vida é a morada dele. Então você precisa crescer em graça e em conhecimento e não ir atrás de curadores e nem tutores. Mas abra sua mente e seu coração e creia nele. Deixe o Espírito Santo te guiar. Hoje o ministério não é da lei. O ministério é da graça. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e as nossas vidas, né, nesse período que estamos vivendo difícil. Mas saiba de uma coisa, nós já estamos reinando com Cristo.
E a Bíblia diz que tudo aquilo que você teme e tem medo, Jó diz, tudo aquilo que eu tinha medo me sobreveio. Mas tenha fé, porque a Bíblia diz que Deus ama aqueles que têm fé, não é? Que desafia pela sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tchau, uma noite abençoada para você.